Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast? Então, galerinha, dando continuidade aí à nossa série sobre empreendedorismo, já vou pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar aí nas suas redes sociais. E para esse bate-papo aqui sobre empreender, né, sobre transição de carreira, para dar uma força aí para você realizar os seus sonhos, eu trouxe a Fabiane Costa. A Fabi é fisioterapeuta, atua aí há 23 anos na área, é especialista em coluna, dor crônica, equilíbrio corporal, sócio fundadora do Instituto Fisiologic e também é coordenadora do curso de pós-graduação na Fisio Cursos. Gente, a mulher é poderosa, não é? Então, vem comigo! Fabi, seja muito bem-vinda aqui no Me Deixa Podcast, mulher! Tão esperada! Obrigada! Ai, gente, olha, vou comentar com vocês que a Fabi aqui foi uma grata surpresa que surgiu assim, de bate-papo com outras pessoas aqui dessa rede, que foi sensacional. E ela tá aqui para compartilhar a experiência dela com a gente, para falar sobre um tema que aflige muitas pessoas, que é empreendedorismo. O Me Deixa, né? Ele tá com essa série aí de empreendedorismo aqui no canal. E eu tô trazendo essas pessoas para ajudar vocês, né? A que tá querendo mudar de carreira ou quer agregar na sua carreira, né? Mais uma renda extra, vamos dizer assim. Então, eu tô trazendo essas pessoas para contar a experiência delas aqui no canal e que possa aí, de alguma maneira, te ajudar. Então, lembrando, não tem certo nem errado. Aqui só são as experiências que deram muito certo aqui de todos os meus convidados e que eles estão, assim, muito felizes aí em compartilhar com vocês, perfeito? Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição e por compartilhar com a gente aí todo o seu lado empreendedor, que eu amo histórias de vida das pessoas, adoro, então quero saber muito aí, hein? Nossa, agora veio o peso da responsabilidade, né? Meu Deus do céu, mas eu tô muito feliz mesmo. Eu, imagina, né? Geminiana, mulher, eu gosto de falar. Gente, ó, então se prepara, já pega a pipoca, já pega chocolate, refrigerante, a cervejinha, o vinhozinho para assistir a gente aqui. Pois é, não, tô muito feliz mesmo. O papo vai ser longo. Com certeza. Obrigada, viu, Rê? E acho que é legal, né, deixar registrado que foi a Carlinha, né, a Carla Gutchoff, que nos uniu, né? Obrigado, né? Que é outra empreendedora de sucesso aí também, gente. Exato. Então, assim, foi muito legal e eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar pra gente, né? Sim. Toda e qualquer pessoa, né? Verdade. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, todas as pessoas que cruzam o seu caminho hoje, né? De forma virtual ou então fisicamente. Se você estiver atenta, essas pessoas podem te ensinar alguma coisa. Então, quando você me convidou, eu disse, com certeza, porque eu também aprendo com outras pessoas que vão nos podcasts. Então, assim, eu acho que é legal. É uma roda que não pode parar de girar. Nossa, e você sabe, eu acho que o Me Deixa, ele vem com uma pegada, assim, para desmistificar. Porque, às vezes, eu convido uma pessoa e ela fala assim, gente... Mas eu... Mas eu pensei isso, tá? Você pensou? Ai, não fala assim. Mas eu fico pensando assim, olha, e o que difere a gente de uma pessoa, eu vou dizer assim, famosa, nada mais é que a fama. É isso para mim que fica muito claro. Sim. Ah, mas essa pessoa que tá lá, ela ganha dinheiro. Eu entendo que ela ganha dinheiro, mas a gente também ganha dinheiro, entendeu? E tem coisas daqui que vão ser o gatilho, né? Serão um gatilho de coisas que você não sabe se você vai, com o que você tá trazendo aqui pra gente, agregar e a pessoa se tornar um famoso. Sim. A gente não sabe. Então, por isso que eu acho que é uma cadeia, assim. Então, acho que todo mundo tem algo a contribuir. E, às vezes, o que difere é isso, fama. Mas tem muita gente que é milionária e que não tá nem aí com fama. Entende? É que a gente tem, né, assim, algumas crenças, vamos usar essa palavra, né? Mas, enfim, daquilo que a gente foi, do ambiente que a gente foi criado, daquilo que a gente acredita, né? Nem sabe que acredita naquilo. Então, num primeiro momento, a gente ainda, né, tem esse mindset. Mas a partir do momento que você fala, não, todo mundo pode contribuir, isso se quebra. Por isso que eu falei, quando você me convidou, eu falei, nossa, eu... E aí, logo no outro minuto, eu falei, ué,
Mas que legal, eu com certeza também vou aprender. E Sem toda a dúvida. programação para estar aqui hoje, você vê, ó, quantas coisas a gente já não conversou antes e que eu já aprendi pra caramba, né? Então não pode desperdiçar. Quando a oportunidade bate, tem que dizer eu sim. acho, tem que, ó, já é a primeira dica do podcast. Oportunidade bateu na porta, se joga. Na verdade é assim, vamos lá, né? O que eu acredito? Quando a oportunidade bate na porta, você tem que estar preparado. E aí, né? eu acho que é aí que a gente escorrega, né? Porque a gente vai deixando para preparar, depois eu faço, amanhã eu começo. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí, a oportunidade passa, aí pode acontecer algumas coisas. Uma, você nem viu que a oportunidade passou, mas ela passou. E aí, você nem percebeu que você perdeu uma oportunidade. Aí você fica com aquela coisa, né? Ai, se, começa os e sis, né? E aí depois tem uma... Ah, não, mas isso não é pra mim. Não, mas isso eu acho que não. E muitas vezes esse isso não é pra mim é porque a gente não tá preparado. Exato. Entende? Então, assim, o que é o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é quando você tá se preparando, você fica atenta à oportunidade e quando ela chega, você fala, eu tô aqui, bora. É isso. Mas eu entendo que isso é uma construção, sabe, Rê? Não é do dia pra noite. Eu acho que isso requer uma maturidade emocional, inclusive. E o principal, que eu acho que talvez foi e será em outros momentos a minha dor. Sim. Que a gente vai trabalhando isso. E talvez pode ser de muitas pessoas, né? Que é a clareza do que você quer. Porque acredite, nem todo mundo sabe o que quer. É uma pergunta que é assim, nossa, ela é quase filosófica, exatamente, sabe? Exatamente. O que você quer? Porque é isso, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Já diria lá a história da Alice, né? Então, é isso, né? Porque assim, tá, o que você quer? Porque cada um quer uma coisa, e aí... Quando você não decide, aí as coisas vão acontecendo e você não pode reclamar. Exatamente. Né? Quando você deixa o barco meio à deriva, né? Exatamente. Porque na verdade é um barco, né? Sim, só que sim, você sim. precisa ter a direção para saber onde é que você quer chegar com ele, né? Porque a deriva, você, né? Tá girando. Sim. Né? Tá indo para qualquer lugar e você não sabe, mas se você tiver firmeza, vou dizer assim, no timão, né? Sim. Naquele direcionamento, o seu barco vai longe. Porque, assim, parece um chavão, né? Parece assim, aquelas isso, frases clássicas, mais uma frase clichê. Aquela clichê, tipo, você que não sabe onde você quer ir. Então, fica um negócio, porque todo mundo fala, e aí... perde, às vezes, até o sentido. Mas quando você está em busca, realmente, de ser uma pessoa melhor, de ter uma vida melhor, se você não souber o que é uma vida melhor para você, você está, assim, remando no raso. Isso. Porque você faz muito esforço. Porque existe um monte de gente, e eu era uma delas que fazia esforço. Cara, eu não tenho medo de trabalhar. Nenhum. Eu tenho energia para trabalhar, eu não tenho... O que tem que fazer, eu faço. Mas se eu estiver fazendo, como em muitas situações, eu estava fazendo à força, na tarefa errada, no que eu queria de forma que não era aquilo que eu queria. Então, assim, eu só me cansava. E aí você não vê resultado. Nossa. Então, a direção, ela é muito importante. Porque, eu quero o quê? Eu quero isso aí, eu quero trabalhar. Olha, quem me conhece há mais tempo sabe que muitas vezes eu repeti que eu gostava do processo, sabe? Aí eu acho muito legal. Então, mas aí uns anos depois você vê que não é bem assim. Que legal que eu gostava do processo. Sim. Só que alguma parte que eu fiz ali não levou a nada. Não levou a nada. Não levou a nada, entendeu? Então, uma vez... agora eu não vou lembrar qual era o nome do livro que estava escrito isso. Mas, assim, não tem nada pior do que uma pessoa que fez um trabalho muito bem feito que não precisava ter sido feito. Cara, essa frase... Eu já ouvi essa frase. Então, eu não vou me lembrar onde estava. Para dar os créditos. Mas qualquer coisa, depois a gente procura no Google e eu deixo aqui na descrição se a gente souber. Mas tem um ponto importante. Se você souber, por favor, ajuda a gente, deixa aí nos comentários também que tá valendo. Isso, obrigada. Isso. Porque é verdade, entendeu? Então, assim, nossa, mas tá muito lindo, tá muito perfeito. Então, mas é que não era isso. Gente, isso é horroroso, entende? E aí você vai se frustrando. Nossa, muito. É péssimo, entende? É péssimo.
O que você tem que fazer? Bom, então tá bom. Se eu fiz bem feito, então eu vou aproveitar essas características que eu tenho e vou fazer agora na direção. Na direção Por certa. isso que não adianta, você tem que começar. O que você quer? Pois é. O que você quer? E como foi essa linha, assim, de você? Então, você se formou em físio. Isso. Conta pra mim, assim, pra eu pegar esse gancho, assim, essa novela, essa lã pra gente começar a tecer aqui. Bom, então eu sou fisioterapeuta, né? Me formei em 2000. Sou da geração que achava que o mundo ia acabar no ano 2000. Isso que eu ia falar, né? E quando você né, falou, olha, não acabou, vou ter que me virar aqui, nossa senhora, não acabou. Gente, não é que não acabou? Não acabou, e já faz 23 anos que não acabou, né? Então, a gente acreditava em umas coisas, né? Muito loucas, né? Então, assim, aí me formei como fisioterapeuta, e aí depois fiz algumas especializações, né? Sempre voltado para a área, né? Que eu gosto muito, de coluna, postura, né? A parte mais de traumato, ortopedia, músculo-esquelética, né? Sim. E aí fiz algumas formações internacionais e sempre atendendo, porque eu amo atender pacientes. Eu amo estar em contato com as pessoas. E isso me deu bagagem, vamos dizer. Porque você imagina com quantas pessoas eu tinha contato diariamente, né? Eu sempre atendi muito e desde cedo, eu acho que eu tive o privilégio de poder ouvir histórias, né? E, às vezes, de ouvir problemas que eu não estava passando, né? Porque a gente é jovem quando se forma, assim. Exato. Então, foi muito rico para mim a experiência de estar com os pacientes. Onde eu atendi esses pacientes, né? Então, assim, a veia empreendedora. Agora começou. Agora é aquela parte da história que todo mundo tá nela, não é? E fala assim, bom, eu vou ter que começar de algum lugar. Exatamente. Porque eu acho que esse é o ponto, sabe? Assim, ó, a gente precisa começar de algum lugar. Sim. Qual é? Sim, né? sim. Então, tá nesse viés. Eu gosto disso que eu faço, eu preciso começar com isso e é por aqui que eu vou. Sim. Então, eu uso o conhecimento, né? Mas a questão do lado empreendedor precisa ser colocado aí nessa massa, né? Para se formar aí nessa trajetória. Isso. E aí, assim, acho que não difere muito, né, da formação atual, mas na minha época não existiu nenhum direcionamento porque você tinha que ir. Sabe, assim, principalmente de você ter uma carreira solo, sabe? E aí, o que eu fiz? Aí eu meti as caras. Falou, então, bom, já que não vai ser do meu jeito aqui, eu vou criar um jeito. Eu não tô nem aí. Aí, eu aluguei uma sala com uma amiga de uma pós-graduação que eu tinha feito. E aí, nossa, fiz uma sala linda. Olha, não é por nada, não. A gente tem muito bom gosto. Arrasou. Isso. E aluguei, né? Empolgada. E aí a gente, né? Então, vamos começar a atender. Bora. Só que, ao mesmo tempo, eu estava ainda terminando algumas formações. E aí, eu tinha alguns pacientes que, bem no comecinho, eu atendia em casa. E aí, o que aconteceu? Com 1 ano que a gente estava alugando a sala, eu acho que eu atendi 4 pacientes lá. Em 1 ano? Em um ano, alugando a sala dos seus sonhos. Isso mesmo. Reformei, tá? Reformei toda a sala. Tá, isso. Fez naquele auge que você tá com gás, que Nossa, você maravilhoso, idealizou tudo, você se via atendendo ali, em 1 ano você atendeu 4. O total de 4 pessoas. Vamos continuar. Não, é que é importante dizer, né? Você fala, nossa, que legal. Cara, deu mega errado. Deixa eu contar. Deu mega errado. Eu fiz um contrato imobiliário, eu tinha multa pra pagar. Multa com que dinheiro? Entendeu? Porque durante a faculdade, né, eu dei aula de inglês. Então, olha só, olha os picados, tá vendo? Que a gente não vai resolvendo. Eu amei dar aula de inglês. Só que aí eu me formei, aí eu fiz residência, e aí eu fiz pós-graduação, e aí eu continuava dando aula, eu tinha uns pacientes que eu atendia, e aí, cara, montei uma sala, eu perdi muito dinheiro, não foi pouco. Então, parabéns, sei lá, eu devia ter o quê? 2 anos de formada, e eu quebrei pela primeira vez, não é o máximo. É fantástico. E é da vida, né, gente? Não fala que o Walt Disney quebrou quanto? 8 vezes? 7, 8 vezes? Não sei, pelo produção. Amor de Deus. Não. É isso. E ele foi ser milionário bem idoso, né? Então, assim, beleza, daí não deu certo, né?
teve todo um trâmite ali, né? Porque aí a gente tinha móveis, aí ia vender, né? Enfim. E como é que foi com a sua sócia? Foi ótimo, não, ela super minha amiga até hoje. Tipo, não deu certo ou não deu certo. E ela também não tinha essa pegada de ir, também tinha outras coisas para fazer. Enfim, então assim, 2 pessoas inexperientes, entendeu? Sim. Sem saber para onde vai. É isso. Quando a gente fala, então pronto, o exemplo real. Eu não sabia, essa sala era super longe da minha casa. Hoje eu olho e falo, meu Deus do céu. Podia ser tão diferente, né? Super diferente. Aí, outro dia eu tava conversando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, como que você me deixou fazer um negócio desse? Ela falou assim, mas eu não deixei. Deixa eu te lembrar. Deixa eu te lembrar e agora senta aí que você vai escutar tudo. Enfim, daí passou. Aí o que aconteceu? Aí passou isso, eu acabei sendo chamada para uma entrevista para um outro consultório, né? Então, gente, sério, juro por Deus, eu tô falando de 2002, 2001, 2002. Aí tinha um anúncio no jornal. Gente, anúncio no jornal. Que gente, vintage, assim, ó, era assim, era de papel, ele suja a mão. Isso que eu ia falar, tinha jornal, viu, gente? Tinha jornal, jeito que eu tô falando, gente, até a banca de jornal. A gente ia até a banca de jornal. Vinha um caderno de empregos. Classificados. Classificados de emprego no meio do jornal. Era isso aí. Aí tinha lá, tal, não sei o que, e queria fisioterapeuta com a especialização que eu tinha feito na época, que era o RPG. Hoje é muito mais difundido. Naquela época era super RPG. Difícil. Lá fui eu para entrevista, né? Beleza. E a moça gostou de mim. Vamos começar. Vamos começar. Bora lá. Maravilhoso. Se sentiu plena. Eu fiquei 11 anos lá. Mentira. Verdade. E era uma clínica de RPG? Na verdade, assim, era uma sala que ela tinha. E ela tinha uma sala. E precisava de alguém porque ela não tava para atender, porque ela não estava mais aguentando a demanda, né? Olha só. E eu falei, não, legal. Vamos juntas. Vamos junto, né? Então, comecei lá. E eu posso te dizer que talvez de uma forma mais estruturada é que lá que eu fui entender um pouco mais do que é empreender. Porque ela é um pouco mais velha do que eu, minha amiga até hoje, Ai, né? Que legal. E aprendi assim demais com ela. Aprendi o quê? Aprendi coisas sobre a vida, porque a gente foi se tornando amigas, eu atendia lá, e aí esse foi um dos motivos, por exemplo, para eu dar o fim na outra sala, né? Sala. Porque teve isso, aí depois já tinha, aí eu fui, aí eu parei com a outra sala e aí fiquei lá, né? Top. Maravilha. Aprendi demais. Por quê? O que é aprender demais? Você aprende a maneira como a pessoa atende, a maneira como ela agenda um paciente. Falando da minha profissão, Sim, né? Pegando tudo, né? Como é que ela faz? Como que ela organiza as contas dela? De onde vêm os pacientes? Então, aí eu fui vendo. E aí a gente foi ficando amiga, foi ficando mais próxima. Então, ela sabia de um curso, ela me chamava, eu ia com ela. Você entendeu? Sim, e foi com ela que eu aprendi que existia essa palavra, empreendedorismo. Eu não sabia nem o que era Sebrae, entendeu? O fiz o Empretec. Então, olha, sabe? Você fala, uau, tem um mundo atrás. Foi lá que eu atendi empresários, né? Porque ficava do lado de uma empresa multinacional. Então, eu fui experimentando um cenário que ele era desconfortável para mim, porque eu não sabia. A gente não sabe, não tem assunto, né? Assim, sim, você não tem repertório. E foi aí que eu acho que começou o empreendedorismo. Por quê? Porque aí eu fui atrás. Eu ia atender o fulano de tal, gente, ele tinha voltado da Itália. Eu não tinha ido para a Itália naquela época, então aí você fala assim, meu Deus, eu preciso estudar. Então, olha só, eu estudava coisas da Itália para poder conversar com ele. Que é o famoso, né, conheça o seu público, né? Exatamente. Ou seja, embora você tivesse que conhecer, né, sobre o serviço que você estava prestando, sua bagagem de fisioterapia, você precisava entender qual era esse público que você estava falando, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha que saber todas as formas que eu iria abordar a fisioterapia que eu fazia com ele,
né? Então, assim, os assuntos que eu iria tratar, o tipo de orientação que eu ia dar para ele, eu precisava conhecer a rotina dele para saber como é que encaixa, para eu não dar aquela orientação rasa que é para todo mundo, que ele nunca ia fazer, entende? Sim. Então, foi ali que começou. E essa personalização que a gente fala tanto hoje, né? Da experiência do cliente, né? Então, eu estou oferecendo um serviço para o meu cliente, bacana. Mas qual é essa experiência que ele está vivendo? Porque isso é um diferencial, né? Você viu que você prestava um tipo de serviço e quando você foi para esse, houve um choque, assim, né? Sim. Você fala, opa, peraí, realmente eu não estava no caminho exato. Sim. E aí, com essa pessoa, você falou, peraí, eu preciso olhar para esse cliente diferente. Não é só a minha bagagem de conhecimento. Eu vou chamar técnico, né? Não, é isso mesmo, isso mesmo. De conhecimento técnico, mas o de relacionamento também era muito importante, né? Como é que eu vou me relacionar com esse meu paciente que está entrando aqui, ainda que eu tenha técnica, né? Você falou, assim, a essência do que eu acho que é um bom trabalho hoje, né? Só fazendo um gancho, né? Assim, complementando o que você falou, porque é muito importante isso. A gente tem que saber, né, a parte técnica, você tem que saber o que você faz, você tem que saber o que está indicado para o seu paciente, o que não está, óbvio, né? Sim. Mas como você vai colocar isso para cada pessoa que te procura, esse é o diferencial. Porque o diferencial, ele não mora só nos detalhes de quando o paciente chega e tem, sabe, um negocinho ali pra ele, que nem aqui. Olha, tá filmando, olha que coisa linda. Tem uma mesa aqui. Gente, é muito chique isso. Então, assim, tá super legal. Isso é gostoso. Mas o mais legal é que você tá realmente interessada naquilo que eu tô falando. Ou seja, a forma como você tá abordando, fazendo as perguntas, é que é a personalização para mim. Então, quando eu tô lá com o paciente, que é o meu cliente, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer com ele e como eu vou fazer. Para você ter uma ideia, eu tive que trabalhar o meu tom de voz, porque eu falo alto, entende? E às vezes a pessoa vinha de uma reunião pesada, não quer ninguém gritando na orelha dela. E aí é que a gente se pergunta, mas eu sou assim mesmo. Então, vamos lá. Peraí, porque para você realmente ajudar a outra pessoa, entregar o melhor que você tem para o que ela precisa, quem tem que se moldar é a gente. Você. É quem está prestando o serviço. Prestando o serviço. Porque o serviço é tudo. Exatamente. Não é a técnica, exatamente. Entendeu? E o paciente percebe isso. Exatamente. E ele percebe isso. E aí foi ali, entendeu? Que eu tive que me virar com apoio, né? Assim, de uma pessoa maravilhosa, minha amiga. Mas é isso, sabe? Então, às vezes a gente ia num restaurante mais legal, que às vezes eu não conhecia. E aí você olha e fala assim, é aqui que o meu paciente vem. Então, criar um repertório e estar inserida no ambiente que o teu público frequenta e quer, nossa, é uma chave fundamental para você ter sucesso. Isso. E até as escolhas mesmo, né? Exato. E, por exemplo, eu quero fazer um trabalho que seja mais em regiões de periferia. Ok. Então, você vai fazer o seu planejamento. Você vai ter o seu estudo para aquele público que você vai atender. Sim. Isso não quer dizer que você vai ser mais ou menos empreendedor, certo? Porque o fato de ser empreendedor é o que você quer, o que você falou, né? Então, o que eu quero, o que eu vislumbro, aquilo que de alguma maneira ou outra... Caiu o espelho aqui, gente, fez um barulho. Porque aqui a gente não vive sem espelho. Eu, no caso, tá? Então, aquilo que você quer versus aquilo que, né, o seu mercado ali, o seu público está oferecendo para você fazer essa junção. Exato. Toda aqui. Dizer, olha, eu vou por aqui. Não, quero alguém mais, né, premium. Ok, então eu vou estar num lugar onde como é que fala? A renda per capita é diferente, né? Eu vou viver essa experiência e tá tudo bem. Esse é o público que eu desenhei. O que provavelmente foi o que a sua sócia fez. Vislumbrou, entendeu? Falou, quero algo diferente. E hoje, falando em 2023, a gente tem a possibilidade de estar nesses lugares por
conta da internet. Exato. Era muito mais difícil. Isso. Hoje não. Hoje você entra na internet e você sabe, né? Eu não preciso viajar o mundo para saber como que é. Hoje o acesso ao conhecimento, ele é infinitamente maior, porque a gente tem muita informação. E hoje é difícil você aceitar um não sei, né? Pera um pouco, até o chat GPT lá, como é que chama? O chat GPT, nossa, hoje não dá para você falar, eu não sei. Mas ele tem informações. Cara, tudo bem, você pega uma informação lá, tu vai certificar no Google. Claro. O que você vai fazer, a gente não sabe, mas tem como você verificar aquilo que você está passando. Mas dizer hoje, eu não sei, né? Eu estou dizendo assim, para quem quer um diferencial, para quem está buscando um negócio diferente, para quem quer ampliar o seu negócio, né? Sim. Hoje você dizer, não tem um negócio no meio digital, ou está muito bem estruturado e acho ok, parabéns, que existem muitos casos mesmo em que a pessoa não precisa do meio digital para ela estar bombando, né? Sim. Mas tem gente que hoje precisa desse meio para falar, putz, vou estourar aqui. Na verdade, todo mundo precisa do meio digital. Ele não precisa ser a única fonte. A única fonte. É só isso, perfeito, né? Eu tenho um negócio físico e a internet me serve demais para que eu continue tendo negócio físico. Sim, de acordo. Uma outra coisa, por exemplo, quando a gente fala, né, quando eu comecei com essa questão do empreendedorismo, é porque as coisas, elas nem sempre são excludentes. Então, se eu estou no meio físico, vou pegar esse exemplo. Se eu estou no meio físico, então eu não posso ir para o digital. Se eu estou no digital, eu vou ficar só no digital, eu não vou para o físico. Não existe isso. O fato da pessoa estar no digital não quer dizer que ela não possa ter algo no físico. Não ou, né? Entendi. Pode ser de formas diferentes, né? Sim. E é aí que eu tive essa lição, sabe? Porque a gente ia buscar como atender melhor o cliente num curso do Sebrae, que teoricamente não teria nada a ver com a fisioterapia. Sim, entende? Sim. Mas quando você pega um método, uma técnica, que é para cliente que, né, assim, sei lá, é um curso, não sei, para secretária. Mas eu também precisava saber, porque naquele momento eu era a secretária, eu era tudo. Você era tudo, né? Então, acho que a gente tem que pegar o melhor das coisas e juntar. E foi ali que eu comecei. Mas é legal essa ideia, porque às vezes, quando a gente sai da faculdade, então, né, para quem está inserido aí nesse contexto, não tem essa visão, né? Às vezes a gente sai da faculdade achando que você está pronto para ir para uma carreira dessa. Eu vejo isso porque eu estou fazendo aí, né? Me aventurei na segunda da graduação aí, tô fazendo psicologia. A gente não tem essa visão, né? Então, assim, eu tenho uma visão que a galerinha que tá começando agora não tem. Lógico, né, gente? Por motivos óbvios, né? Nem preciso falar nisso. Mas, assim, eu estou dizendo que a instituição de ensino, ela provoca ali. Então, ela está formando tecnicamente alguém para a psicologia, mas ela não tem esse insight, né? Então, por exemplo, a pessoa vai para uma clínica ou vai abrir uma clínica. A gente não tem ideia, gente. Eu estou finalizando o 4º ano aqui, o ano que vem termina. A gente não faz ideia do que vai fazer ali. Sim, sim. Eu tenho ideia, mas talvez não do ramo da psicologia, entende? Eu tenho do meu ramo, né? Educação corporativa, treinamentos comportamentais, habilidades sociais, essa vai ser a minha praia. Sim. Mas dizer como o psicólogo sai, tudo tal, nós não temos essa bagagem. E é legal que você está falando, né? Porque aos poucos isso, ter também a paciência, mas já ir traçando isso, né? Nossa, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Pega esse raciocínio, que é exatamente isso que eu queria falar. Por que a gente tem que esperar terminar um curso, uma graduação, para começar a pensar? Esse não é um pensamento empreendedor. Empreender é resolver problemas. Ponto. Empreender é uma forma de vida, é um estilo de vida. As pessoas acham que para empreender você tem que ter uma empresa. Não, gente, quando tem uma empresa, você é empresária. Isso. É só isso.
Você pode empreender sem ter uma empresa? Claro que pode. Eu não tinha uma empresa e estava empreendendo. Sim. Por quê? Porque você está ali tentando resolver o problema. O problema de quem? O problema do seu cliente, o teu problema, o problema das pessoas que trabalham com você, né? Então, assim, Lógico, você não tem uma empresa, então você está ali para resolver o problema da empresa. O problema é isso. É isso. Então, você pode ter uma atitude empreendedora. Tem gente que empreende e tem uma empresa. Tem gente que empreende e não tem uma empresa. E that's okay. E tá tudo bem, né? Porque a pessoa acaba ganhando dinheiro, né, gente? Também. Então, agora, não dá pra gente esperar que as instituições de ensino vão ensinar isso pra gente. Porque isso é uma falácia. Isso não vai acontecer. Não dá. Eu acho... Então, quanto antes a galera já ter essa visão, melhor né? É claro que é. Você sabe por que você não tá sentindo muito medo? Porque, na verdade, você já tem uma bagagem. Isso, então, é isso que eu tô dizendo. Aí tá tudo bem. Falou, nossa, eu já tô estruturando a minha linha aqui, eu já quero isso aqui, eu já tô com o meu projeto, assim, não só desenhado, mas como colocando ele em prática já, porque eu já tô traçando o meu caminho com essa nova graduação, né? Exato. Então, por exemplo, quando eu tava lá, agora, nessa situação que eu tô falando, olha só, eu já tinha quebrado. Sim. Por quê? Porque você quer fazer tudo sozinho, porque você quer fazer um negócio da teoria, você quer fazer um negócio que você não tem experiência. Então, se eu puder dar um conselho... Claro, né? Porque eu vou dar um conselho agora. Conselho, se fosse bom, a gente não dava. Aqui no canal a gente vendia. Hein? Isso. Eu vou criar aquela sessão, acho que eu vou criar... O pessoal não tem membro no YouTube? Eu vou criar membro conselho. Isso, boa. Isso. Então, assim, eu acho que uma direção, uma orientação, um conselho que seria legal quando você está começando qualquer coisa, né? Seja começando uma profissão nova, né? Algo que você queira fazer, cerque-se de pessoas que já fazem isso. As barreiras serão menores, alguns problemas já foram resolvidos e talvez você vai ter uma experiência mais proveitosa para depois você dar o seu passo. Mas essa foi a minha experiência. Sim. Eu senti que quando eu fui... Por isso que assim, não basta você ter dinheiro. Entendeu? Porque eu investi completamente errado. Eu fiz tudo bonitinho num negócio que não era ali. Não era ali. Que eu tava... Gente, nada a ver. Eu não sabia nem conversar com um cliente. O que é isso? Então, aí o que foi legal? As coisas básicas... Não sabia. Eu não sei se eu posso... Se tá certo, eu chamo básico, assim, mas a estrutura que é necessária para você ter um negócio. Sim, né? Porque ninguém sabe. E eu, até onde eu estudei, não sei, não existe hoje nada. Não tem uma graduação, um curso que vai te dar tudo isso. Não. Não tem. Não tem, gente. Eu acho que ainda que você vamos falou criar do Empretec, tô dentro. Eu acho que o lance do Empretec, né, do Sebrae, a gente vê muitos casos assim de pessoas que, deram um boom depois que... Mas acho que com esses elementos que você tá falando, né? Mas como que eu conheci o Sebrae Empretec? Não foi sozinha. Isso. Esse é o conselho. Esteja cercada de pessoas melhores do que você e que vão te levar junto. Exato. E que vem, inclusive, aquela frase clichê também que a gente ouve muito falar no ramo de liderança e empreendedorismo, né? Tubarão anda com tubarão. Pode crer. Não é verdade? Então, assim, até eu adoro essas coisas de... Como é que fala? De lei da atração, entende? E às vezes pode não dar muito certo, mas grande parte das vezes, para mim, deu muito certo. Anda com pessoas que você admira e que você acha que é um modelo que você quer seguir. Isso, muito óbvio, verdade. Sem tirar os seus valores, sem tirar as suas verdades, né? Sem tirar as suas crenças. Mas se de alguma maneira existe uma pessoa, né, que te inspira para aquilo que quer chegar, para mim, acho que funciona muito. Não, mas a pessoa que te inspira é a que tem os mesmos princípios, os mesmos valores, exatamente. Até porque se não tiver, sai fora. Mas eu tô dizendo assim, eu vou, aqui não é nem um ato político, tal, mas eu acho que o Lula, o presidente, ele tem uma oratória, ainda que seja tosca, ainda que vocês vão falar um monte aqui na minha orelha, tal, respeito também, mas, gente, é muito convincente, independente de a gente falar, para,
Mas é convincente. Para ele estar onde ele está, foi convincente, você entendeu? Sim, Ao passo que o outro, o Bolsonaro, ele não estava nem aí fora do Brasil. Ele falava o que ele queria falar e ninguém mandava nele. Diferente do outro, que também fala, mas ele tem uma visão um pouco diferente da fala, da entrega, entende? Assim, para mim. Então, acho que tem valores que realmente a gente pode, né? Você deve seguir porque são seus valores, as suas crenças. Mas não quer dizer que com esse você também não aprenda, né? Tanto que você aprender, quer a gente aprende ser, com todo mundo. Exatamente. Tanto que você não quer, mas eu acho que assim, sim, a gente tem que ter aquela pessoa falar, caramba, a pessoa é desse jeito e faz gol toda hora. Caramba! Então, isso é uma outra coisa que a internet também trouxe pra gente. Porque Olha quando só. a gente fala que a gente tem que estar num ambiente propício, né, com pessoas melhores do que a gente está falando das duas formas. Tanto fisicamente, né, com quem que você convive, né? Lógico. A gente sabe que tem ambientes que a gente é obrigado a conviver, mas tem outros que a gente pode escolher. Sim. E o ambiente virtual. Quem que você segue? Quem que você escuta? E hoje, essa gama, ela é enorme, você pode escolher. Porque a internet deu voz para todo mundo. Então, hoje tem um leque, né, de escolhas. Exato. Então, eu também posso hoje ter o meu ídolo e estar com ele todos os dias. Porque é possível acompanhar. Você acompanha os stories, você acompanha os vídeos no YouTube, os podcasts. Então, esse é o seu ambiente. Sim. Agora, né, se você não está aproveitando isso, aí a gente não pode reclamar, entende? Exatamente. Então, é isso que é legal, porque você estar nesse ambiente te desperta tudo aquilo que você precisa conhecer e precisa estudar. E esse, para mim, é um outro ponto fundamental do empreendedorismo. Você tem que querer melhorar sempre. E para isso você precisa ser uma pessoa criativa. Porque quem não é criativo não resolve problema. E aí acaba morrendo, né? Não tem jeito, porque você tem que imaginar. E até porque esse dinamismo do dia a dia hoje, né? Não dá para você ficar na mesma coisa. Exato. Então, assim, eu fico imaginando as donas de casa, por exemplo, que não tinham uma profissão e elas foram super empreendedoras na pandemia, por exemplo. Exato. Por quê? Porque tinha que dar um jeito ali de cuidar das crianças, de continuar fazendo a rendinha extra, da forma que foi apresentado ali. E teve muita gente que se descobriu e explodiu. Sim, muito, muito mesmo. Por isso que, de novo, né, você não precisa ter um diploma para ser empreendedor. Você precisa ter outras características, que é essa característica do querer resolver o problema. Eu vou resolver esse negócio aqui, peraí que eu sei fazer, né? Por quê? Porque eu tenho a solução, a criação é essa, você é criativo, né? E para resolver problema, o que você precisa ser? Resiliente. Resiliente. E é aí que mora o calo, o calo do empreendedor. Enorme, entendeu? Porque é isso, você vai fazer, vai dar errado. Então, você imagina, eu lá saí, montei, tá, deu errado. Ai, agora, o que eu vou fazer? Não, cara, beleza, apareceu outra oportunidade, vamos. Não é uma coisa que não é pensada. Ah, eu vou sair fazendo. Não, não é isso. Deu errado, eu vi, eu entendi, eu falei, peraí, não é por aqui, eu vou por um outro caminho. Conserta e continua aprendendo, É isso, entendeu? É isso. E aí, você ainda erra de novo, porque olha só, pensando aqui assim, né, na trajetória, olha só, daí fiquei muitos anos lá, fiz mais cursos, enfim, foi muito bacana. E aí, por conta, né, desse da Empretec e tal, foi a primeira vez que nós montamos uma consultoria, né? Aí sim, para um médico. Foi muito legal. Olha que bacana. E, enfim, aí você vai e monta um plano de negócios. E aí aquele negócio, né? Não sai às vezes, né? Como a gente gostaria, queria, tal. Maravilhoso. E aí, nessa época, eu já tinha sido convidada para ir para o meio acadêmico, porque eu sempre, né, gostei. Gostou. Aí eu comecei a dar aula na graduação de fisioterapia, daí entrei como professora, fui ser coordenadora de curso, né? Então, fiquei um tempão no meio acadêmico. Olha só. E aí, quando você é coordenador de curso, eu usei... Você tá vendo? Aí eu usei toda a bagagem que eu tinha para resolver os problemas dos pacientes ali, né, da sala, e
transformei isso para resolver os problemas dos alunos. Isso. Né, assim... A criação de curso, grade de cronograma, curso, os professores, posso dar aula aqui, não posso dar aula ali, entendeu? Então, assim, essa é a vida. Eu tenho que resolver problema. Vamos lá. Ah, mas eu não quero isso. Ah, mas eu não quero aquilo. Não, mas... Ok, vamos lá. E aí você vai resolvendo. Respira e vai, né? Exatamente. E aí não tem como falar que eu não usei essa questão que eu aprendi lá no começo, de personalizar. Sim. Então, por quê? Porque o meu cliente, naquele momento lá atrás, era o paciente. Quando eu fui para a área acadêmica, quem que era o meu cliente? Era o aluno, era o professor. Então, na verdade, o chefe, né? O professor, que a gente chamava, né? O diretor, a gente chamava de professor. E aí, na verdade, assim, são pessoas. Sim. Que tem ali cargos e nomenclaturas. Que se adaptar, né, nesse novo cenário, né? Exato. Mais uma adaptação. E poxa, são pessoas. São pessoas. E o mundo acadêmico também exige muito, né, gente? Regiane, eu não sabia o que era isso. Eu e a produção aqui, o João, a gente foi professor acadêmico. Que sufoco no início da nossa carreira também. Então, né, eu era professora e eu achava que era só isso. Aí fui chamada para ser coordenadora. Nossa, meu Deus, um passo. Aí o pensamento, tudo, né? Nossa, né? Eu isso. E aí, sim, universo, vamos lá. Pronta, vamos lá. E aí fui, e aí, enfim... Eu tinha um modus operandi. Aí eu lembro que tinha a primeira reunião, né, de todos os coordenadores ali da universidade. Lá fui eu com meu caderno, minha caneta, celular. Vamos lá, sentamos todos assim. Toda plena, né? Toda plena. E hoje, né, eu sei que o diretor, na época, tinha uma maneira de gestão por conflito. Mas eu não sabia como chamava isso. Eu só sei que eu entrei nessa reunião e ele... Para mim, né, era uma exposição muito grande. Fulano de tal, você não fez isso. Ciclano de tal, você não fez aquilo. Regiane, eu olhava para aquilo, eu fui me abaixando, assim, sabe, na cadeira. Eu falei, meu Deus do céu. E aí você vai procurando ali o que o cara queria. Era horroroso, aquele clima péssimo. Aquele clima pesado. Assim, gente, eu não vou esquecer dessa reunião. Da entrada até a saída. Meu Deus do céu. Eu tenho que me preocupar com isso também, com números. Eu não sabia. Aí acabou a reunião, aí todo mundo, vamos tomar um café, não sei o quê. Depois eu descobri que todos os cafés era sempre pra falar mal do diretor, né? Não, sim, vamos sair, vamos tomar um café. Eu tava tão atordoada que eu falei assim, só um minutinho, eu vou no banheiro. Eu entrei no banheiro e comecei a chorar. Não tenho vergonha de falar isso. Não, mas chorei no banheiro. Gente, peraí. Quem nunca passou por um episódio desse de ter que chorar no banheiro? Se você não passou, sorte a sua, agradeça. Exatamente. Mas quem nunca não foi no banheiro numa crise de... quis pegar sua bolsa e sair correndo e nunca mais voltar pro lugar? Gente, meu coração saltou. Eu falei, meu Deus do céu, será que toda reunião vai ser assim? Porque era uma reunião semanal. Eu falei, meu Deus do céu. Aí... me recompus. Por quê? Porque eu tinha que estar plena para atender os alunos e dar aula em breve. Me recompus, eu falei, bom, a reunião acabou. Já anotei as tarefas que eu tenho que fazer. Amanhã eu vou fazer. Minuto, respirou. Deixa eu virar o modo aqui, professora, né? Saí tranquilamente. Vocês já tomaram um café? Nossa, que chato. Esperaram. Nossa. E aí fui, e no próprio trabalho, na própria aula, eu me reenergizei. Então, foi uma maneira ao acaso, mas que depois eu falei, pode ser uma solução. Eu bati a mão no microfone. Pode ser uma solução para a saída, né? Quando a gente, às vezes, eu não sei o que eu faço, vai para a tua zona de conforto. E a minha zona de conforto era dar aula. Então, você vai aprendendo essas coisinhas, né? Eu devo muito ao meu marido, porque ele só trabalhou no meio corporativo. Então, eu me lembro que nesse dia eu cheguei e eu contei a reunião, e aí eu chorei de novo. E ele, assim, assim todos os dias. Pleno, sabe? Era isso que eu ia falar pra você agora. Eu falei, ué, amiga, mas é assim. Oi, como assim? Então, e aí, eu acho que é legal contar o começo. Sim. Por quê? Porque hoje, por que eu tô contando isso? Porque tá tudo bem. E às vezes né? é melhor esse cara assim do que aquele que é irônico.
Teve vários. Porque o irônico é muito mais difícil eu acho, na minha opinião, sabe? De ter a maestria de lidar com gente irônica. Eu tenho mais dificuldade. A pessoa que é assim, eu levo, que manda, você não fez, eu levo muito mais de boa. No final, mando abraço, beijo, mando tudo. Agora, com quem é irônico. Mas você sabe que, assim, eu aprendi demais. Porque não, de novo. Aprende, né, gata? Mas eu tô dizendo assim, o esforço pra mim era muito maior na ironia do que alguém que já falava na lata. Ai, não gosto, esse copo tá sujo, lava direito, caramba. Entendi. Já não aprendeu a lavar copo ainda? Entendi. Caceta. Mas quem lida, né, com pessoas, com o público, você tá sujeito a lidar com todos os tipos de personalidade, de jeito, sei lá como eu falo isso. Então, eu aprendi demais. Então, olha só, na parte técnica, tava tudo bem. Mas e na gestão das pessoas? E nesse convívio? E aí eu acho que eu fui muito feliz também, porque conforme parece que você vai passando de nível, sabe? E aí eu fiquei um tempão lá, ainda assim. Aí depois, ainda lá, então eu ia ainda lá naquela segunda sala, dava aula, coordenava o curso, aí não contente, que vem? Aí veio uma outra oferta. Vamos abrir uma sala, era do lado da minha casa. Vamos abrir uma sala, é uma oportunidade, é incrível. Mas ainda você estava nessa outra, com a sua amiga. Isso. Que você iniciou lá dos 11 anos. E aí, como o dia tem 48 horas, o que eu disse? Sim, claro! Vamos, gostei. E aí eu fui lá e reformei a sala. E fiz tudo errado de novo. Adorei. Então, assim, gente, adorei. Não é possível que eu não tenha aprendido. Ela não queria um espetáculo tão bonito, eu acreditei que tinha sido um sucesso. Não foi. Por quê? Porque não é pra tudo que você tem que falar sim. E eu tenho muita dificuldade. Mais uma coisa do empreendedor, né? Porque eu sou assim, porque eu faço, eu aconteço. Então, aí a gente tem que saber falar? Não. Aí a gente tem que saber por quê? Porque você tem que ter a clareza do que você quer. Entende? Aí você fala, mas com tudo isso de formado você não tinha ainda? Não. 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 Porque se eu tivesse, jamais eu teria feito isso. Aí eu fui lá e aluguei de novo a sala, né? Com 2 grandes amigos e tal. Agora vai, a gente vai explodir. Porque a gente tem uma ideia. Isso eu acho que é uma característica do empreendedor. Na tua cabeça deu tudo certo já. Tá tudo maravilhoso, entende? É claro que vai dar. Claro. Aquele plano todo já tá formado. Eu não vou, por exemplo, cair nos mesmos erros. Mentira. Se você não tem clareza, você cai. Essa foi a maior lição que eu tive. Porque aí eu batia no peito, agora tá tudo bem, imagina, tá tranquila. Aí chegou um momento, né, como eu tava empolgada, que eu acho que essa é a palavra, e aí com uns 3 já não dava mais, né, porque eu tava naquela segunda sala, eu tava na faculdade, né, na graduação, e aí mais uma sala. Aí eu saí dessa primeira sala, né? Aí não deu, né? Então eu peguei mais nessa época, aí eu já tinha entrado no mestrado, então, nossa, aí eu tava estudando tudo isso, ainda também. Tinha mestrado. Exato. E aí, maravilha. Então, saí de lá e aí fiquei na faculdade e lá nessa sala terceira, né? Então, beleza. Tô lá nessa sala. E eu tô achando que tá dando tudo certo. Eu tô achando que tá o máximo. E aí chegou uma hora que eu vi que ia acontecer a mesma coisa. Entendeu? Na verdade, aconteceu a mesma coisa. E eu falei, nossa, eu errei de novo. Mas, beleza. Aprendi outras coisas, encerrei sala. Ali, E aí, por eles continuaram? Não. Aí saíram também. Isso. E aí, fiquei... só na universidade, né? Terminando o mestrado, e na coordenação, e dando aula. E aí eu falei, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou, né, ficar aqui, vou fazer essa carreira e maravilhoso. E aí, quando eu estabeleci, eu falei, é isso, beleza, agora tá tudo certo, tá vendo? Ó, tudo isso veio agregar, porque a gente tem esses pensamentos, assim, sabe? Você precisa ressignificar de alguma forma, né? De alguma forma. Você precisa, como é que eu falo? E tá certo também, né? Porque se você também vai ficar naquele sentimento de derrotado, você não vai sair daquilo. Não sai você nunca. vai ser ó vida, ó céus, ó azar. Exato. E aí, quando foi isso, aí eu fui mandada embora.
Parabéns. Parabéns pra mim! Parabéns. Quando achou que tava tudo perfeito. E aí eu fui assim, eu tava inflada. Aí quando a pessoa falou, opa, esse diretor me chamou negativo. e falou, você pode assinar aqui? Eu fiz, oi? Eu não estava esperando. Entende? Sim. E pra mim, foi um baque. E eu acho que é importante a gente falar, porque as pessoas normalizam as coisas. Exato. Ai, tá tudo bem, você vai encontrar outro. Olha, gente, se vocês conhecem alguém que foi mandado embora, nunca diga essa frase. Ela é horrorosa. Ai, mas é claro que você vai conseguir outra coisa. É claro que a gente vai conseguir outra coisa, mas não é naquele momento. Não digam isso. Não digam. Por favor, não digam. É a mesma coisa que quando a pessoa tá nervosa e a pessoa fala, calma. Gente, não tem coisa pior você escutar do que quando tá nervosa uma pessoa falar pra você ficar calma. Não, peraí. Oxi, é isso. Então, assim, de novo, outro aprendizado. Né? Porque aí, a gente, atendendo pessoas, eu escutei já algumas pessoas que foram mandadas embora. Nunca mais eu falei que ela ia encontrar. Sabe o que eu falei? É osso, né? Eu te entendo. Chora. É horroroso, né? Aí eu ainda brincava e falava assim, você quer falar do seu chefe? Fala, me fala. Ele é horrível, né? Porque, gente, calma, tá tudo bem, né? Isso. A pessoa vai encontrar. Exato. Mas a gente não se dá um tempo pra entender algumas coisas que acontecem com a gente, sabe? Então, isso é outra coisa que você vai pegando com a convivência com as pessoas. E eu acho que é muito importante, pra mim, foi no empreendedorismo. Entenda as pessoas. Isso não quer dizer que você concorda com elas. Mas quando você entende as pessoas, isso facilita um pouco no seu processo de criação do que você quer, para onde você quer ir. Porque sozinho você não vai conseguir. Sim. Não vai conseguir. Sim. Então, você precisa de pessoas. Então, se você nesse processo entender... resiliência, né? Totalmente resiliência. Com pessoas, você precisa ter resiliência. Exato. E aí, a gente para de colocar rótulos nas pessoas, sabe? A fulana é assim. É a mesma coisa. Vai, me define com uma palavra. Cara, você não vai conseguir definir ninguém com uma palavra. Ninguém é uma coisa só. Então, isso faz parte de você ter resiliência. Porque, às vezes, a pessoa tem várias características, mas realmente, a pessoa, aquilo que ela fala é legal, ela tem aquela característica que eu gosto, então aprenda com aquilo. E a gente tem muita dificuldade, né, de juntar isso, porque acho que vem um pouco da questão do ego, né? Fala um pouco? Vai, psicóloga. Isso, eu tô falando um pouco, que é... Vai, psicóloga. Isso, porque, assim, falar um pouco, porque senão a gente vai entrar em Freud aqui e deixa quieto. Não vem ao caso, assim, Freud é para outro podcast. É outro. Não, Freud vai ser uma websérie, né? É verdade. Mas eu acho que vem muito dessa questão, a gente não consegue juntar, né? Ou a gente é 8 ou é 80. Exato. Ou eu gosto 100% da Fabi, ou eu não gosto 100% da Fabi. Só que quando a gente vai para o empreendedorismo, essa chave ela tem que mudar, né? Porque, assim, a gente tem que entender que as situações, elas são complementares. Eu tenho situações complementares a você e você tem situação complementar para mim. E a gente não precisa se amar para isso. Se é uma mistura que dá dinheiro, que dá sucesso e que tem habilidades que juntas vão, né, prosperar, eu acho que esse é o X da questão. E é uma coisa que o empreendedor tem que ter, né? A gente fala muitas vezes dessa questão do networking, né? Ah, eu tô no network e tal, mas bacana. No network você sabe que network é para você se juntar com ideias e pessoas e tudo, que talvez, né, de uma maneira ou outra, colaborem com você ali. Mas não necessariamente precisa estar nessa composição. Mas olha só. Gosto, não gosto. Mas, Regiane, olha só que legal. Quando eu saí da universidade, deu um tempinho, eu já volto nessa parte, claro, que eu acho que vai ser legal de contar. Sim, Mas você usou uma palavra que foi o que me levou, inclusive, a te conhecer. Olha só. Olha o que é o networking. Isso aí, olha o babado. Gente, olha só. No podcast. Pois é. Passou um ano que eu tinha... Um ano e pouquinho. Não deu 1 ano e meio. 1 ano e alguns meses que eu tinha saído da universidade. Eu fui chamada por um professor que deu aula para mim. Ele foi supervisor de estágio quando eu era coordenadora. Sim. E ele me chamou
para que eu fosse coordenar uma pós-graduação na empresa dele. E isso chama o quê? Networking. Entende? Sim. Então, nessa empresa, eu conheci a Carla, eu conheci você. Olha lá, gente. Palmas, universo. Entendeu? Somos e aí, nós. assim, eu vou ficar maldizendo que na universidade, que isso e aquilo. Se eu hoje sou coordenadora de pós-graduação, foi por conta que eu conheci uma pessoa durante um emprego que eu tive, fiz um bom relacionamento com ela e ela se lembrou de mim quando ela precisou. Pois é. Isso é networking. Exato. É você ter uma rede de contatos que tanto você pode ajudar, quanto você pode ser ajudado, né? Exato. Então, foi aí que eu comecei a entender. Porque eu falei, uau, olha que giro, né? Sim. Então, aí você fala assim, caramba. Então, eu, né, tô indo fazer uma coisa mais legal por conta, né, de um bom relacionamento que eu tive. Relacionamento. Né? Exato. Por quê? Porque a pessoa lembrou. Exato. Então, quando a gente lembra das pessoas, putz, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo, e a gente conecta, é porque você já tá com esse networking como o modus operandi, né? E eu acho que isso é muito forte na questão das pessoas que têm, eu digo assim, esse espírito empreendedor. Sim, sim, sim. Parece que a pessoa, ela tem um olhar, né, assim, tão seleto, que ela fala assim, putz, é a Fabi que vai abrir a porta ali para mim naquele exato momento. Sim, sim. E às vezes a pessoa vai lá e joga assim uma palavrinha, então eu tava pensando, e parece que a outra pessoa tá tão conectada que ela fala, nossa, que bacana a sua ideia, acho que vale a pena a gente seguir por aqui mesmo, tal. Mas para você ter esse olhar, é treino. Então, por isso que eu falei, você não precisa ter uma empresa para ser empreendedora. Porque esse olhar, ele foi sendo construído ao longo de tudo isso que eu passei. Sim. E com certeza, todo mundo desenvolveu um pouco disso se já está com essa intenção. Não, eu vou, é para lá que eu vou. E aí você começa a observar quem é que está à sua volta, o que a pessoa pode te oferecer o que você pode oferecer para a pessoa. Então, foi muito legal. Realmente precisa existir uma troca. Não, né? não tem, não, e não você existe. fala uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu que vim do mundo corporativo a vida inteira, internamente, né? A gente às vezes fala assim, eu não tenho. Tem sim. A partir do momento que você tem relacionamento com qualquer área adjacente, ali você está exercitando o seu caráter empreendedor, né? Essas relações que você está criando, as conquistas que você tem dentro do desenvolvimento de trabalho. É que a gente precisa ir mudando esse mindset, trazendo esses elementos para um degrau que a gente fala, peraí, empreender quanto negócio ali, né? Então, Rê, mas é isso que eu falei. Quando você tem clareza do que você quer, para onde você quer ir, quais são os seus objetivos de vida, aí você começa a ter esse tipo de relacionamento de forma intencional. E aí, quando você usa essa palavra de forma intencional, o que muita gente pensa? Que você é interesseira, que você só está se aproximando do fulano por causa disso. Aí eu penso, e aonde está o mal nisso? Isso. Então, mas não é todo mundo que pensa assim. Então, assim, gente, a gente tem que parar com esse negócio de rotular as pessoas, de achar que as coisas têm que cair do céu, que é o universo que vai me dar. Não é nada. É você que tem que ir. Você que tem que ir atrás, tem que ir. Exatamente. Então, assim, vou falar da sua make porque eu amei, tá? Ai, tá, querida. Ai, adorei, porque a minha nem se compara. Não, essa alma de drag queen que já nasceu assim, vai fazer o quê? Então, aí vamos lá, a pessoa olha pra você e fala assim, cara, eu quero me maquiar igual a Regiane. E aí eu penso, manda um direct pra ela? Exato. Manda uma mensagem pra ela? Mas é por causa da maquiagem? É por causa da maquiagem. Qual é o problema? Exatamente. Entende? Aí, às vezes, tá alguém assim, me liga, me manda uma coisa. Ai, Fabi, o que você acha disso? Tá bom, eu vou lá e respondo. Eu faria isso. Olha, não sei, precisa de mais informação aqui. Vai lá. Mas essa pessoa só te chama quando ela precisa. Sim. Que legal. Tô exercitando, tô ali contribuindo, tô me aprimorando, porque quanto mais você faz um negócio, melhor você fica naquilo, né? Exatamente. Você pega mais prática.
E, com certeza, em outras situações, eu também faço isso. Agora, não é confundir em ser boba, em ser passada para trás, então não é nada disso. Mas quando a gente tem clareza, você faz as coisas com intenção. E quando você faz as coisas com intenção, as coisas acontecem. E hoje eu tenho essa noção de que realmente eu quebrei essas vezes porque eu não tinha a menor noção do que eu queria. Porque alguém colocou na minha cabeça que era legal ter uma sala, que era legal. É isso. Sei lá se eu queria na época. E sei lá se era isso que estava desenhado sei lá, né? Que era... Eu não sei. Mas eu não tinha nem... Sabe assim, você nem coloca intenção nas coisas. Sim, eu achava o quê? Que os pacientes iam cair do céu? Achava. Provavelmente eu achava isso. Porque eu não fiz nada. É verdade, é isso. Aí você entra... eu criei a sala, né? Exato. Na sua cabeça, ó, minha sala tá aqui, agora alguém vai bater na porta e vai acontecer algo mágico, transmutador, e o paciente vai aparecer ali na porta em 3, exato. 2, 1. Sabe por quê? Porque a gente não pensa no trabalho que as coisas dão. A gente só quer a parte boa. E olha, de novo, eu sou defensora de que você não precisa ter uma empresa. Então, se você acabou de entrar num emprego novo, presta atenção. Você vai lá, entrei. Ai, falaram que o meu trabalho é X. Aí você entrega X. Aí depois de um ano você vira pro seu chefe e fala assim, eu quero aumento. Aí ele vai falar, por quê? Se eu combinei X e você fez X. Você fez X e Y? Você fez X mais Y mais Z? Não. Então, sorry. Exato. Então, assim, o que acontece? Mas é que era isso aqui, né? Então, mas é uma visão curta. Sabe assim, é uma visão... Peraí, você tá entrando nessa empresa pra quê? O que você quer dessa empresa? Não, cara, eu quero chegar lá onde tá aquele cara. Beleza! Você não precisa puxar o tapete de ninguém. Você não precisa usar meios, né, que não são justos e com princípios. Mas se você quer... Estuda, stalkeia. A gente fica stalkeando quem não presta. Eu não entendo isso. Isso mesmo, a gente segue cada pessoa. Eu mesma, às vezes, eu falo assim, meu Deus. Vai atrás do que você quer. Tu perde tempo com cada coisa, hein, mulher? Meu Deus, não pode. Não, eu tô dizendo assim, acho que é no geral, não tô dizendo que sou só eu, não. Mas assim, você fala, oh, meu Deus. A gente perde tempo com aquilo que não é importante. Exatamente. E eu vou ser repetitiva. Por que a gente perde tempo? Pode ser. Por que a gente perde tempo? Porque você não sabe o que você quer. Porque na hora que você sabe o que você quer, a hora que você sabe, você usa o seu tempo para isso. Exato. Eu acho que tem a questão, né? Você usa seu tempo para isso. As coisas que as pessoas te dizem, você tem um mega filtro. Entende? Claro. Porque, nossa, vamos combinar? Quantas vezes você ouve assim, falar, mas você tá fazendo isso para quê? Mas tu ganha dinheiro com isso? É que, assim, a gente dá satisfação para quem não precisa, exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que também tem essa questão, na hora que você tem o seu projeto, o seu planejamento muito bem desenhado, acho que aquela confiança também que brota dentro de você, ela é tão grande que a pessoa pode falar o que ela quiser, tipo, é verdade, isso mesmo, quero dessa cor. Não, vou seguir dessa forma, me agrada. É isso. Porque só você tem o direito, né, de chegar lá na frente, como foi o seu caso, e dizer, olha, não deu mais certo, eu não vou continuar mais. Exato. Porque ninguém foi lá e pegou um boleto seu e falou assim, olha, eu vou pagar o seu aluguel esse mês, tenta mais um pouquinho. Não, então, exato. E aí, ninguém de novo, foi lá, mas disse pra você, olha, realmente não foi legal. Onde é que você tava com a cabeça na hora que você resolveu abrir essa sala? É que é muito fácil você apontar o erro. Sabe assim, chutar cachorro magro? Todo mundo faz. Agora... Eu entendo o que é aprender com o erro. É eu não cometer este erro com outras pessoas para que eu não as desestimule também. Sim. Sabe? Então, assim, alguém me falou um negócio que não foi legal. Trabalha isso e eu nunca vou falar isso para ninguém, porque eu sei como é ruim. Eu acho que isso é aprender com o erro. Porque você aprende com os teus... E aprende com o das outras pessoas. Sim. Então, quando você está realmente disposta a falar, não, eu quero continuar ajudando as pessoas, eu quero continuar empreendendo, e agora eu saí, onde eu vou resolver outros problemas? E aí, o que aconteceu? Saí da universidade, estava lá, saí, tararara. O que aconteceu logo em seguida?
o meu amigo, que se formou comigo, falou assim, tá, ó, vem cá. Bora, vamos resolver mais Vem aqui, aí. agora que você saiu da faculdade, tira aí quanto você quer de férias, né? Quanto tempo você vai viajar. E vem aqui pra clínica que eu tô precisando de você, né? Olha então, só. ele tinha acabado de abrir uma clínica, e aí não era uma sala, era uma clínica. Ele tinha acabado de abrir uma clínica, e ele falou, vem aqui. Eu falei, imediatamente, eu vou. Que legal, entendeu? Que legal. E aí eu fui. Então, olha só, a clínica não é minha, mas eu fui. Sim. E aí, o que aconteceu quando eu fui? Pela ação empreendedora, eu já fui fazendo outras coisas, além de atender, porque era óbvio pra mim, entendeu? Sim. E aí, o que aconteceu? A clínica foi crescendo, e em menos de um ano, já tinha a dúvida. E agora? A gente amplia o espaço que está aqui ou a gente cria uma nova unidade? Bom, aí, 2 empreendedores, o que a gente fez? As duas coisas, né? Isso, vamos ampliar, aí a gente abriu uma nova and reformou aquela. Nossa, simples assim. Foi maravilhoso. E aí, hoje, eu posso falar que, né? E essa história toda tem 7 anos. Olha e hoje só. eu tenho uma clínica junto com ele, né? 7 anos, é uma clínica, é um CNPJ que eu tive depois de 15 anos de formada. E 15 anos de formada, quebrando a cara basicamente 3 vezes aí, na esperança, né, de continuar naquela faculdade que o diretor não deu match com você. Exatamente. Isso, então vamos dizer assim, 3 derrotas, entre aspas, né, que foram 3 passos para trás. Exato. Pra dar um lá na frente e causar geral. E hoje eu tenho ciência de que eu E consegui transformar essas experiências numa coisa bacana. Isso, então na hora que chegou lá na clínica, toda essa bagagem aí, você falou, putz, peraí, tem alguns erros que eu não posso cometer. Sim. Então essa clínica aqui, ela tem que saber para onde ela vai, a gente vai abrir a outra, ela tem que saber para onde vai, e você, principalmente, tinha que saber onde você queria ir, né, com esse sócio. Exatamente. Então, assim, muitos erros não foram cometidos, e aí eu fico muito feliz por isso. Muita coisa que eu aprendi, eu consigo colocar em prática. Mas o que é a vida? É resolver os problemas novos. Sim. Então, eu errei em outras coisas. E aí eu vou acertando, mas é uma maturidade, sabe? Né? De eu falar, ok, então agora eu posso dar esse passo. Não algo assim, ai, agora eu vou com cuidado. Não, não é isso. Vamos crescer, estamos crescendo, não tenho medo desse crescimento, porque às vezes é isso, né? Você não sabe, você tem um pouco medo de crescer. Não tenho esse medo. Já cometi outros erros, já consertei. Então, você fica mais tranquila. E é por isso que ela já fez 7 anos, é por isso. Você entende? Sim. Então, você já sabe onde você quer chegar, o que você quer. E aí, hoje, eu tenho a clareza do que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas. Quais pessoas? Não é só o paciente, o cliente. Eu quero ajudar quem trabalha comigo. Então, hoje, eu tenho a responsabilidade de ter algumas famílias sob essa tutoria, Exato, vamos dizer. Sobre essas clínicas. Como é que eu vou dizer, né? Não é sobre essas clínicas, sobre esse. Não, é isso mesmo. Tem, né? Sobre então, porque no fundo você criou ali 2 mundos, né? Exato. E que essas pessoas estão vivendo desse mundo, né? E elas, né? Empreendem lá. Isso, empreendem contigo. Empreendem né? lá. Ali. Então, colaboram com isso. Então, né? o que acontece? Eu faço um curso novo, eu faço uma formação nova, eu passo. Vem cá, senta aqui, vamos escutar. Você imagina, deve ser insuportável trabalhar comigo, né? Oi, senta ou como aí. você incentiva senta também, aí, né? Quero falar. Eu fiz curso, senta aí, eu preciso passar. Então, gente, estava pensando, senta aí, vai, agora você vai conversar. Então, assim, é o incentivar. Então, quando você tem a clareza, aí fica fácil. Porque o que acontece? Eu não quero que elas cometam os mesmos erros que eu já cometi.
Sim, então, isso. E aí você vê que quanto mais o tempo vai passando, quanto mais as coisas vão crescendo, mais pessoas você precisa ter junto de você para crescer junto, para aprender coisas novas, entende? Eu tava falando agora, né? E pessoas dispostas a isso, né? Porque hoje a gente fala muito desse desafio da mão de obra, né? Uhum. Que a gente não encontra mão de obra qualificada, enfim, um monte de empresas reclamando que a galera chega lá, não faz nada, enfim, né? Óbvio, acho que você também deve lidar com isso, com essa questão de uma mão de obra mais difícil hoje. Mas também tem o seu tipo de trabalho, né? Eu tenho aprendido que essa é uma outra lição para quem quer empreender. É parar de achar desculpas. Ou seja, se a mão de obra não está qualificada, e a gente está falando de algo que é real, que as universidades nunca entregaram, e agora estão entregando menos ainda o que deveriam, tudo. Mas para quem empreende, a responsabilidade é minha. Então, eu que casse uma maneira de treinar melhor. É isso. Nenhum empreendedor dá desculpa. Por isso que eu te falo, eu tinha essa coisa do querer fazer, mas durante algum tempo eu cometi esse erro. Então tá vendo? É o fulano que não faz. Você tá vendo? Tá difícil. Não dá mais para usar essa frase. Não cabe no mundo empreendedor. Tá difícil? Arruma uma maneira de ficar fácil. Se vira. Porque é isso. Porque, no fundo, a gente só tem dois grandes caminhos. Ou você está indo para frente, ou você está indo para trás. Ninguém está parado. Não existe. Amanhã vai ser amanhã, quer você queira, quer não. Então, não tem essa... Eu falei muito isso, tá? Eu tô te falando numa boa. Claro. O mercado tá difícil. Então, e eu tô fazendo o quê pra melhorar o mercado? Mas eu não vou mudar o mundo. Eu não quero mudar o mundo. Eu quero mudar minha empresa. É só isso. Eu quero resolver esse problema. Então, a gente tem que focar no que a gente quer. Você imagina se eu não fizesse nada porque eu não vou conseguir ajudar as crianças da Etiópia? Tô dando um exemplo macro pra gente poder entender. Sim. Cara, não vai rolar. Eu não vou ajudá-las, infelizmente, né? Eu consigo, para quem acredita, ajudá-las em oração. É o que eu posso fazer hoje, tá? Eu preciso ter noção e clareza da minha realidade. A minha realidade hoje eu tenho um grupo, né, que tá junto comigo, eu preciso resolver esses problemas, como é que a gente vai ajudar mais pacientes, como é que a gente vai crescer a empresa para que a gente possa ajudar mais pessoas, tanto os pacientes, quanto empregar mais pessoas. Quando eu entendi quando eu tive essa clareza, os problemas eles não desapareceram, mas fica um pouco mais simples, não é fácil. Fica mais simples de você saber onde é que estão as respostas para aquilo que eu preciso ir buscar. Então, é isso. Qual que é a minha realidade? Minha realidade é essa. Como é que eu posso mudar a minha realidade? E essa é a marca que eu vou deixar no mundo. Então, esse negócio de que, nossa, é o mercado, nossa... É claro que a gente tem noção das coisas, entende? Sim, lógico. É óbvio que a gente... Estamos saindo de uma pandemia, né, gente? Ninguém tá falando então não vou mais escutar rádio. Aí o povo já vai e vai pros extremos, né? Entendeu? Não é isso. É encarar o problema de frente mesmo. Sabe por quê? Porque o que eu vou fazer, então? Então, se vai acontecer alguma coisa, então o que eu faço? Eu fecho a empresa? Ou eu tô indo para frente, ou eu tô buscando resolver novos problemas e desenvolver... E ainda assim, né, se a pessoa entender que é fechar a empresa porque ela não é no que ela acredita... é diferente. Não é o que ela quer, não é o que ela vislumbra, né? O que a gente veio falando até agora. Sim. Realmente, fecha a sua empresa e vai fazer outra coisa. Agora, se você tá na veia, né, do empreendedorismo, se você quer ir adiante, você sabe que não vai ser fácil. Mas não é fácil para ninguém. Exato. Você sabe que uma vez eu escutei de uma paciente uma coisa que me tocou profundamente. Ela emagreceu, não sei se foi 75 ou 70 quilos.
Ela emagreceu uma pessoa, basicamente. Uma pessoa, ela emagreceu. Ela emagreceu. E... Sem bariátrica? Não, com bariátrica, né? Ela fez, então, ela fez cirurgia bariátrica e ela emagreceu, acho que foi isso. Vamos colocar 70 quilos, né? E ela veio, inclusive eu a conheci, porque ela veio com dor nas costas, né? Tem uma certa incidência aí de dor lombar após alguns anos de bariátrica, por conta da musculatura, enfim. E ela me disse um negócio que, nossa, tocou. Porque ela emagreceu, ela fez depois cirurgia plástica, né? Tava super feliz. Nossa, assim, não tenho o que falar. E ela falou que o que mais machuca ouvir, ela falou assim, o que mais sempre me machucou ouvir é quando a gente tava falando de emagrecer e tal, e ela contava dos perrengues, como que era comer e tal, e a pessoa virava pra ela e falava assim, mas também você fez bariátrica, né? Como se fosse fácil. Como se fosse simples. Tomar a decisão de fazer uma bariátrica. Como se o processo de fazer uma cirurgia dessa desmerecesse todo o esforço que ela fez. E quando eu escutei dela isso, foi um soco no meu estômago, sabe? Porque para muitas situações, a gente classifica as pessoas assim. Isso, entende? Sim, Então, assim, e daí... Não é o fato do não caso, é o esforço da pessoa. Dela, né? É o esforço no geral, né? Então, assim, não foi a pessoa, foi por conta disso. A gente desmerece o esforço das pessoas. Então, vou falar por mim pra gente não dar pano pra manga. Então, ó lá, tem a clínica, porque também o amigo chamou. Então desmerece tudo que eu fiz. Eu só tô lá porque ele me chamou? Tá na pós-graduação, mas também conheceu fulano. Quem nunca? A fulana tá lá, mas também mulher do ciclano, né? Ciclano, exatamente. Já conhecia isso, já fazia aquilo. Então, o que é isso? É você dar desculpas. É você não querer encarar o esforço de que tudo na vida precisa. Então, assim, esse exemplo que eu te dei da bariátrica, ele realmente me tocou. Porque eu provavelmente, em algum momento, devo ter pensado. De alguma pessoa isso. Entende? E é isso. E depois eu acompanhei o esforço dela. E aí, quando alguém fala isso, eu falo, cara, o que é? Foi fácil, então? Não, e outro ponto, né? Que a gente tem que ter clareza que cada um dentro da sua realidade, né? É a mesma coisa pra gente falar, então quer dizer, pro que eu tava citando aqui, pro Walt Disney foi fácil. Exato. Você desmerece. Quando você assiste aquele filme, tem o filme, né? E também tem o livro, Fome de Poder, da história do McDonald's. Nossa, é maravilhoso esse livro. Você acha que também foi fácil? Pra ambos, né? O cara que criou, que não quis, né? A pessoa falou assim, o cara roubou a ideia. Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Eu sou ruim de nome, mas ele roubou a ideia, o cara que franqueou tudo, né? Sim. Não, o outro cara também não quis seguir com ele. Ele só queria ganhar em cima do que o cara estava vendendo. Né? Ele estava abrindo de franquia. E tá tudo bem. Ele não quis seguir, ninguém roubou a ideia dele. Só que o outro também era sócio. Mas sabe, Regiane, o que eu vejo? O que você julga do outro é o que você acredita. Exato. E isso, dentro do empreendedorismo, não cabe. Porque a responsabilidade é tua. Sim. Se alguém lá na clínica faz alguma coisa que não está de acordo com o que eu quero, a responsabilidade é minha. A gente tem que parar de entender. Mas é que tá vendo? A fulana fez... Eu, em algum momento, falhei no treinamento, no recrutamento. Na conversa, nos alinhamentos. Não importa, em algum momento. Ou a gente chama a responsabilidade para nós, que é nossa, ou a gente não vai empreender. Exatamente. Não vai, porque a gente tem que parar de dar desculpas. Chega de desculpa, chega, porque a gente só fica dando desculpa. Esquece, cara. Exato. É isso aí. Sabe por quê? Porque, olha, o mundo já enfrentou guerras, e teve crise econômica, e teve isso, e teve aquilo, e vai continuar tendo. Exatamente. E a gente vai fazer o quê? Exatamente. Então, se você não fizer nada, você tá indo para trás. Exato. Tem um livro do Shinyashiki que chama... Amo o Shinyashiki. Desistir Nem Pensar. É um livro recente dele, deve ter uns 2 anos. Desistir Nem Pensar. Olha lá, gente, hein? Vai estar aqui na bio. Na bio não, na descrição.
E aí ele dá o exemplo da datilógrafa. Gente, datilografia. Ai, Quem gente. fez datilografia? A produção também ali fez coisa. AESDFG. Gente, eu quero confessar. Eu quero confessar que tinha diploma na minha parede da minha casa. Que eu tinha feito o curso de datilografia. Gente, eu fiz taquigrafia. Vocês têm noção? Não, que era aquele de escrever rápido. Gente, pelo amor de Deus. Enfim, Mentira. E aí ele... Fiz, tem o caderninho, taquigrafia. Eu não fiz isso, não. Bom, tudo bem. Os jovens vão procurar no Google isso, o que é taquigrafia. Põe no chat GTP que eu vou explicar. E aí, ele deu o exemplo da datilógrafa. Então, assim, datilografia era lá um curso pra gente poder... como fala? Não é digitar, né? Escrever na máquina de escrever. Tá bom, pra colocar lá. Você imagina que hoje, 2023, a pessoa fala, eu sou datilógrafa. Eu sou a melhor datilógrafa que existe no mundo. Olha como eu faço isso muito bem e muito rápido. Aí vocês vão falar assim, nossa, ela parou no tempo, né? Uhum. Então, ela não parou no tempo. Porque não se para no tempo. Porque o que ela faz hoje não interessa para ninguém. Ou ela sabe digitar, então ela teria que dar esse passo à frente, romper uma série de problemas internos, emocionais, e beleza, vamos aprender a digitar. Ou ela ficou para trás, ela não parou. Sabe por que ela não parou? Porque o que ela faz hoje não interessa para mais ninguém. Então, ela não está parada, ela está indo para trás. Cada dia que ela não faz um curso de digitação e aprende a digitar no teclado do computador, ela está indo para trás. Ou seja, parada ela não está, né? Parada ela não está. Uhum. Esse livro é ótimo, eu adoro esse livro, porque ele tem esses insights, assim, que é isso, cara. Então, assim, o que você sabe que você precisa fazer e que você não fez ainda? Bora! Não é loucamente, agora eu vou fazer. Não, ninguém tá falando das coisas sem programação. Sem programação, sem planejamento, mas a assim, estruturação, né? Tá bom, estrutura. Gente, e aí, qual que é o próximo passo? O que você vai fazer? Mesmo. Põe em prática, vai. Define metas, põe um cronograma ali e fala, putz, eu vou andar até aqui, esse ano é isso, o outro ano é essa coisa. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito legal, né? Que o Bernardinho fala isso também. É claro que não adianta, não basta querer, né? Sabe que querer é poder? Não, poder. Gente, não é. Não, deixa eu te contar. Querer não é poder. Não é, querer não é poder. Porque se só bastasse isso, tava maravilhoso, né? Não. Mas, sem querer, você não faz nada. Exatamente. Então, assim, de novo, a gente não ir para os extremos e uma coisa anular a outra. Você tem que ter um plano, mas você tem que querer. Então, quando fala que querer é poder, é que se você quer e faz o plano, você pode. E executa e manda bala. Exatamente. Mas tem que ter um plano. Beleza, cara, tem que ter um plano. Mas você quer? Você quer, exato. Você tem essa fome? Porque se não tiver, amigo, você pode até ter um plano, mas você não vai fazer. Você não vai fazer nada. Então, assim, é isso que eu... Sabe assim, você vem aprendendo? Vão ter problemas novos. Vão ter coisas. Eu quero ter problemas novos para resolver. É isso, mas eu tenho que querer. E tudo que você falou, assim, né? Compondo, né? Porque conforme a gente está fazendo esse planejamento, a gente tem que considerar tudo, né? Todas as pessoas que estão ao nosso redor, essa questão de rede de apoio. Nossa, né? nossa. E aí essas pessoas que nos inspiram. Por exemplo, teve gente que você olhava e você falava assim, putz... Nossa, te amo, certeza. Te quero. Olha, teve várias, né? E eu acho que foi um momento, talvez, para a grande maioria das pessoas, na pandemia mesmo, em 2020, né? Pensando assim, que foi um momento muito difícil para todo mundo. Meu Deus. E aí a gente tinha que buscar coisas. E aí, em 2020, já tinha clínica e tal, mas a gente se viu num outro cenário. E aí, eu busquei ajuda na rede de apoio. Qual foi a minha rede de apoio? Eu vou fazer um merchan aqui, porque eu acho que é bacana, que é uma rede de networking, que é o BNI, né? Uhum. E aí, me foi apresentado, de novo, né? Um amigo do amigo, não, você quer, você não quer? Não, eu quero ir, eu vou numa reunião. E aí, eu descobri
que existe, hoje deve ter 37 anos, sei lá, 37, 38 anos que existe isso, é uma rede americana, começou com um americano, de reunir pessoas para falar de negócios. Né? E aí todo mundo fala assim, é uma maçonaria. Cara, eu não sei o que é maçonaria. Ainda mas, que seja, enfim, é isso, ele conhecia... É uma rede. Ele conhecia muita gente, e aí um dia ele pensou assim, cara, vou reunir essas pessoas, e começou a fazer reuniões com pessoas aleatórias que poderiam se ajudar. E um monte de gente falou pra ele, você tá brincando, você acha que você vai fazer isso? Você acha que vai dar certo? Então, só faz 37 anos, só no Brasil tem 200 grupos, só no Brasil. Tem 10 mil equipes no mundo inteiro. E hoje, com a internet, eu posso participar de uma reunião de um grupo de Portugal, por exemplo. Eu conecto lá e entro, porque hoje tem a reunião online. Tá, querida. Tá? Então, assim, eu aprendi demais. Então, aí, eu já tinha passado tudo aquilo. Quando eu entrei nesse mundo, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada. Porque aí eu vi ali empresários, aí eu não estava lidando ali para, pacientes. Não. Vamos lá, vamos se ajudar. Todos somos empreendedores. A primeira pergunta que se faz, e isso é da metodologia, é como eu posso te ajudar? Uhum. Então, assim, eu fico pensando, quem que não quer estar num meio desse? Verdade. Não, isso não tem nada a ver pra mim. Aquele meme do menininho. É claro. É claro. Uhum. Então, assim... Quem que não quer estar num meio desse? E eu posso dizer que isso me ajudou muito. Porque a gente tinha as reuniões, as pessoas apresentavam os seus negócios, as formas que elas tinham feito. E aí você começa a conviver... Porque a gente estava falando, né? Do tubarão andar com o tubarão, né? Exato. Tiburones com tiburones. E aí, isso me trouxe amizades, isso me trouxe uma expansão do negócio. Você aprende que... Aprende não, eu solidifiquei que quando você fala com um paciente é de um jeito, quando você fala com um parceiro é de outro, com um fornecedor é de outro, sabe? Sim. E tem que ser assim. Porque a gente precisa entender as pessoas, o contexto que ela está junto com a gente e se ajudar. E uma frase que o criador, que é o Ivan Misner, fala, e que eu amo, é que o que é networking? É você ser interessante, sem ser interesseiro. Essa frase é dele. Entendeu? Gente, tinha que finalizar aqui, né, o podcast com essa frase de impacto. Assim. Você vai repetir no final de novo. Eu vou repetir no final, isso. Você já decorou a frase no final, eu vou perguntar, falar assim, Fabi, mas não tá no final? Assim, aquela, né? Você vai pôr essa frase bonita aí, entendeu? Tá bom. Porque é isso, entende? As pessoas... Que eu acho que, inclusive, né, o pessoal fala, né? networking, é só sair vendendo. Não, gente. O networking é você... Menina. Quando a gente fala em rede de apoio, a rede tem que estar firme. Isso. E como é que a rede está firme? É com relacionamento. Exatamente. Então, assim, vamos lá. E até a posição, né? Eu vou compartilhar com você uma história minha que fui parar no lugar de networking. Uhum. E quando chegou lá, eu não estava preparada para aquilo. Porque eu achei que eu ia lá numa intenção de, a gente vai aprender algumas coisas aqui. Fui de caderninho, fui, né, vestidinha basicamente. Eu não fui preparada para aquilo. Porque falou assim, não, a gente vai falar sobre um treinamento de comunicação, babá, tá bacana. Então, eu fui bem na minha, assim, tipo... eu vou aprender um monte de coisa. Chegou lá, não era nada disso. Era a Alcova dos Leões. Mentira. Era um lugar de network, literalmente. Uau! Então, as pessoas chegavam lá e falavam assim, quem que você é? E eu falava, sou a Regiane. Da onde? E eu tinha acabado de sair da onde eu estava trabalhando, né? Do limbo. Isso mesmo. Do limbo. Eu tinha acabado de sair do limbo, estava tentando, né? Ver o que é que eu ia fazer da minha vida e tal... né, dando um jeito na minha consultoria de treinamento e tal, e eu falei, o que sou eu? Travei com as 4 patas, não conseguia responder para a pessoa o que sou eu. Falei, não, eu tô aí, né, sou da área de treinamento, tá, automaticamente a pessoa perdeu o interesse de falar comigo. Porque eu não sabia quem eu era. E a clareza de novo, vou repetir. Isso vou mesmo, repetir. A clareza de novo. A clareza de novo. Isso, mas em contrapartida, na hora que você tá nesse mundo... você tem que estar com essa comunicação afiada. Você tem que saber quem que você é para que essas pessoas tenham interesse no seu negócio. Agora é assim, se para quem
vamos dizer assim, não, talvez não comprasse o meu negócio naquela hora, mas se eu precisasse vender o meu negócio naquela hora, eu também não estava preparada. Mas eu aprendi isso no BNI. Aprendi a fazer pitch. Aprendi a vender o negócio, a imagem. Porque agora eu vou falar uma outra frase de muito impacto. Então, eu vou falar uma frase de muito impacto. Quem não se comunica, se estrumbica. Chacrinha. Eu duvido que você sabe quem que é o Chacrinha. Gente, procura no Pai Google aí quem é Chacrinha, meus queridos. Quem foi, né? Quem foi? Quem é? Quem não, foi? vou dizer quem é, porque tem muita coisa dele aqui aí, Nossa, né? bastante. Né? Mas tem muitas histórias, mas quem foi Chacrinha? Um dos maiores comunicadores. Então, a seu tempo. A seu tempo, porque exato. A comunicação, ela muda. Sim, sem porque dúvida. Tudo muda. Exato. Então, assim, quando a gente entende que realmente tudo muda, é isso. Eu achava que eu me comunicava super bem. Aí fui pro grupo, já tinha alguns anos de clínica, tinha um monte já tinha anos de experiência clínica, Nossa, cheguei lá, é isso. Você tem 30 segundos para fazer seu pitch. 30 segundos? E aí tem técnica, tem, né? Como é que você faz? Então, é isso. E aí eu fico pensando assim, mas também o cara fez isso, fez aquilo. Porque, assim, então vai fazer também. Porque eu quero deixar, trazer, né? Acho que você deixou muito claro isso, mas eu quero frisar que a gente não está falando aqui o network como se fosse um processo de comunicação que eu tenho que conhecer as pessoas. Gente, isso vai muito além. Cabe um podcast, viu, amiga? Não cabe, só de network a gente já pode escalonar aí para as pessoas entenderem a essência do network. Sim. Porque fica esse lance só de interesse. A gente não está falando de interesse aqui. A gente subiu um nível, a gente está falando da questão de empreendedores. Sim. A gente está falando que a comunicação ela muda, né? E se a gente for olhar para a linguística como um todo, os processos de comunicação que a gente ouve falar, a pessoa é visual, auditivo, que entra tudo junto nesse bololô, mas quando a gente vai para o network, vai além. A gente está falando de coisas ligadas ao negócio. A gente não está preocupado se tem o interesse, né? A Fabi está sendo interesseira aqui com a gente. A Regiane está sendo interesseira. Não, peraí, gente. Tem uma palavra para isso. Vai lá. Relacionamento. Perfeito. Essa é a palavra. A gente tem que se relacionar. Então, você hoje sabe que eu sou fisioterapeuta. Tá. Isso não basta para você me indicar, para você consumir de mim. Não basta. Enquanto você não se relacionar comigo, você não vai me referenciar. Exato, então, assim, isso é com tudo, gente. É com tudo. Quando você pensa em parcerias, em possibilidades, em criar o ambiente que você quer, você vai ver com quem você se relaciona. Exatamente. E aí, de novo, se eu puder dar mais uma orientação. Claro, né? Total. Aqui está aberto para todas e para todas as orientações. Pô, mas, Fabi, eu olho para o lado, eu não estou gostando do que eu tenho. Eu não quero mais me relacionar com essas pessoas. Porque eu mudei, porque elas mudaram. Legal. Cria novos relacionamentos. Agora, onde você vai criar novos relacionamentos? Não é onde você está. E aí vem a dificuldade da gente, né? Cortar ali alguns vínculos, algumas coisas que a gente às vezes já sabe que não tá legal, mas que a gente tem que plantar em outro lugar. E que a gente insiste também, né, Fabi? Muito. Por isso que eu te falei. A gente faz um esforço, fala assim, nossa, mas aquela moça é tão trabalhadeira, não é assim que fala, mas é tão trabalhadeira, mas não dá certo na vida. Exato. Porque não adianta ela se esforçar num negócio que não vai dar fruto. Não vai dar frutos. Entende? Então, às vezes, a maneira que foi o que eu achei, né, de ajudar as pessoas, é justamente dar esse tipo de orientação. Mas o que você quer? É instigar a pessoa a pensar o que ela quer e dar as possibilidades de onde ela pode achar. Exatamente. Então, sabe, desde aquela coisa simples, eu preciso, sei lá, parar de fumar. Vou falar de uma coisa que eu não faço. Então, eu preciso parar de fumar. Bom, você tem algumas coisas que você tem, algumas atitudes que você tem que tomar para parar de fumar. Em primeiro lugar, é não comprar o cigarro. Não, mas é não comprar o cigarro. Se você comprar, você vai fumar. Porque você não está pondo um impeditivo ali. Qual que é uma outra coisa que eu acho que esse é o mais difícil, mas que é o caminho? Você tem que parar de andar com quem fuma. Fabiane, você é muito radical. Não. Você tem que parar de andar com quem fuma. Senão você vai fumar.
Exato. Uhum. Então, por isso que eu falo, as coisas são simples, elas podem ser difíceis de serem executadas, mas a solução, ela é simples. Ela requer um esforço, ela pode ser difícil, mas ela não é complexa. Exato. É só isso. Exatamente. Você para de comprar cigarro e para de andar com quem tá fumando. Ah, mas é que tem que ser... Cara, você tem vários processos para isso. Ninguém tá falando para amanhã você parar de comprar e ninguém tá falando para você se desfazer de todas as suas amizades. Exato. Não é isso. De novo, toda vez que a gente vai para os extremos são muito perigosos. Mas esse é um caminho. Cuidado, é o que você tem que fazer. Exatamente. Exato. Então, assim, não, eu quero empreender, mas aí eu tenho medo, porque aí pode dar errado. Pode, meu amigo, pode dar errado. Pode. Sim. Tá todo mundo sujeito a dar errado. Exatamente. Mas o que você quer? O né? que você quer? Porque ou você se conforma com o que acontecer, com o destino, e vai culpar o destino, vai culpar o universo, sei lá quem você vai culpar, ou você se esforça para que as oportunidades que estão passando aí na tua frente, você esteja preparado para captá-las. Tem um outro livro muito legal que foi me indicado pela Fernanda Martins, excelente. Ela é uma coach maravilhosa. Olha lá, hein, gente. E ela me indicou o livro que chama A Boa Sorte. Eu não lembro o autor. Depois a gente busca e coloca aqui, A Boa Sorte. A Boa Sorte. Tá. Eu só vou falar isso sobre o livro, que é sobre oportunidades. Uhum. Você começa a ler o livro, eu dei esse feedback pra ela. Você começa a ler o livro, aí você fala assim, cara, mentira que eu tô lendo esse livro. Esse livro é chato. Esse livro é chato. Eu já sei o que vai acontecer. Aí você vai lendo, chegou na metade, eu falei, gente, será que eu termino? Ai, já. Termino, eu tô lendo o livro. Se eu falei que eu ia ler o livro, eu vou ler o livro. Tô lendo o livro e tal. Por conta do final, você faz assim, dá vontade de você voltar lá no começo, entende? É que eu não vou falar. Não vai dar o spoiler. Não vou falar, não vou dar spoiler. Só vai deixar que a dica é boa. Mas assim, eu vou deixar que assim, o livro é chato. Mas vai até o final. Porque quando chega no final, você entende por que ele foi chato. E aí é, assim, um soco no estômago. É um tapa na sua cara, né? Exatamente. Que você fala assim, entendi, porque algumas coisas serão desse jeito, né? É. Elas serão extremamente chatas, mas você vai conseguir. Chato. Essa vai que porre, ai, meu... Então, vai lá. Isso, vai lá. Você vê. Isso. E aí você muda a sua visão, entende? Então, assim, gente, tem esforço pra tudo, né? Eu tenho uma filha de 7 anos. Aí eu falo, ela acorda, vamos escovar o dente. Eu não quero escovar o dente. E aí eu penso, ai, cara, eu também não queria falar pra você escovar o dente. Mas a gente faz várias coisas na vida que a gente não quer. Várias. Mas tem que fazer. Uhum. Então, sabe, assim, eu acho que essa busca, em especial atualmente, e que eu não acho que são só das pessoas mais novas, eu acho que é o mundo que a gente está inserido, de só fazer o que a gente gosta, de buscar as coisas cuidado com os extremos. É claro que a gente tem que fazer alguma coisa que dê prazer. É claro que a gente tem que, né, de alguma forma, ir de encontro com o nosso talento, com as coisas que a gente quer. Mas a gente não pode deduzir que não vai ter esforço. Sabe aquela frasezinha, trabalhe com o que você gosta e não terá trabalhado nenhum dia. Cara, para, né? Você tá louco? É muito romantismo, né? Que é isso? Tem uma série de coisas no trabalho que eu adoro fazer e no processo é chato. Mas tem que ser feito. Mas tem que ser feito. Uhum. Agora, quando você gosta, quando você tem clareza, quando você sabe por que você está fazendo isso, você tem mais criatividade para resolver. Continua sendo um problema chato, mas você fala, beleza, eu sei por que é. Então vamos resolver. E você sabe o processo e sabe o aí resultado você fala, tá bom, vai, vamos disso, lá. Né? E faz. E faz, exatamente. Pronto. Agora, eu fico imaginando quem não sabe o que quer, trabalha com o que não gosta. Meu bem, não espere nada. Não tem como. Ou seja, continue nessa tocada aí e vai indo, né? E um dia a vida acaba, tchau. Gente, e Fabi, tem mais alguma dica que você quer passar aqui pra gente? Porque a gente falou tanta coisa legal. Meu Deus do céu. Tá tão rico, tá tão poderoso. Eu falei demais, eu já falei no começo, eu ainda dei spoiler no começo. Que a língua ia embora. Oxi, mas assim que é bom, gente do céu. Mas se tiver mais algum recado pra deixar aí pra galera dessa sua trajetória empreendedora... Olha, a gente já deu várias dicas de bibliografias, da experiência dela, né? Dos pontos fortes aí do empreendedor. Foi bacana. Quando a gente olha, né? Quando a gente olha para trás, né? E vê, você fala, caramba, que legal, né? Eu acho que eu vou dar uma dica, uma orientação que eu também recebi e que talvez
seja interessante para todas as pessoas, mas em especial para os dias que não são legais. Isso é sensacional. Quando a gente tá lá embaixo. Tá na bad, né? Porque tem esse dia que a gente acorda e não tá bem, né? Tem. E aí, a dica é simples. Seja bom. Seja uma pessoa boa. É só isso. Porque o que você plantar, você vai colher. Então, continue sendo bom. Porque são muitos os caminhos e as tentações que vão aparecer, sabe? E vão fazendo a gente se desviar do caminho de ser bom, do caminho de ser reto e de fazer as coisas que você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Então, ser bom, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta é um diferencial enorme. E não é simples. Então, eu acho que é uma frase simples. Eu printei, deixei no meu celular. Porque, às vezes, quando você fala, cara, hoje chega. Aí você lê aquilo. Seja uma pessoa boa. Beleza? Eu vou ser. Você respira, toma um bolo. Aí você respira e fala, porque, para mim, esse é o princípio. E quando você tem princípios, de alguma forma você vai conseguir. Pode não ter sido naquele dia que não foi legal, mas continua sendo bom, porque a colheita é obrigatória. Ai, gente, nem precisa repetir aquela última lá, não, tá? Porque agora, nossa, deu até... Ela tava falando aqui, ó, subiu um arrepio total em mim aqui. Gente do céu. Vamos terminar nessa mesa. O universo falou, parou aí, hein? Ai, tá bom. Parou aí, tá arrepiou bom. tudo, falando, gente, que coisa boa. E é verdade, né? A gente nunca acorda 100% bem. E a gente precisa estar preso em alguma coisa. Sim. Então, gente, a gente está finalizando aqui esse podcast maravilhoso, com um monte de lições que a Fabi deixou aqui pra gente. Vai ter aqui na descrição do nosso vídeo, né, o contato dela, os dados da clínica, Instagram, enfim, página, site, os livros também a gente vai deixar aqui. E eu quero aproveitar aqui para agradecer de todo o coração sua presença, de compartilhar seu tempo, sua experiência e principalmente, né, de abrir para o público, né? Hoje a internet é esse mundo e a gente quer sempre trazer conteúdos aí que realmente vale a pena e que são histórias, experiências de pessoas. Eu sou apaixonada por isso e acho que é através dela que a gente consegue fazer um mundo melhor, diferente. Com certeza. Né? Então, com assim, certeza. trazendo pessoas boas, com objetivos bons, gente como a gente que busca aí um caminho, né? O caminho do bem. Então, verdade. muito obrigada. Ai, eu que agradeço, né? Assim, foi uma experiência muito interessante. Você é uma excelente anfitriã, eu amei. E é verdade, né? Porque às vezes a gente vê em outros podcasts as pessoas falando, ai, que rasgação de seda. Gente, é real, é muito legal. Então, eu quero te agradecer porque cada vez que a gente fala, na verdade, sou eu que escuto primeiro. Então, isso também é uma mensagem que eu tô falando comigo, né? Tô falando com você e, de novo, né? A internet vai dar vez para que outras pessoas também escutem e não parem, Regiane. Com certeza. Siga, porque é isso daí, não para. Com certeza. Muito obrigada mesmo, viu, Nossa. pelo convite. Fiquei muito feliz, adorei. Eba! Galerinha, e eu vou pedindo aqui para vocês, né, o nosso recadinho de sempre, para deixar o seu super like, se inscrever no nosso canal, compartilhar aí para todo mundo, para que o YouTube, né, entenda que o nosso conteúdo está sendo visto e apreciado por vocês e que essas mensagens alcancem muito, muito mais pessoas. Então, já agradeço a audiência de vocês aqui no nosso canal. Beijo e até o próximo vídeo.